Boa noite aos nossos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que estão sempre conosco. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Hoje teremos a nossa irmã Leidjane Oliveira, do Núcleo Espírita Jesus no Lar. Ela nos trará um tema fundamental para as nossas vidas: o médico Jesus. Um médico que busca curar nossas almas enfermas, já que a Terra é uma escola e um hospital. E ela vai nos trazer essa mensagem que já, de antemão, sabemos ser brilhante, oportuna, sempre oportuna para todos nós, carentes diante de Deus. Para iniciar os trabalhos, vamos nos harmonizar, levar o pensamento ao Criador, agradecendo essa oportunidade e rogando as energias puras, as bênçãos celestiais que cheguem a cada um de nós, encarnados e desencarnados. E para a humanidade toda que padece dos fugitivos das guerras, das enfermidades, e para o nosso estado, Pernambuco, que vem sofrendo com essas catástrofes, ceifando vítimas e deixando muito desajuste mental e sofrimento para todos nós. Que Jesus tenha piedade de todos esses que padecem, que sofrem, e que seu amor seja um lenitivo para as dores de cada um deles. E assim, em nome de Jesus, passo a palavra à nossa irmã Leidjane, para que nos traga a sua mensagem de luz. Muita paz. Boa noite a todos. Meu nome é Leidjane Oliveira, como ele bem falou, sou do Núcleo Espírita Jesus no Lar, e de onde trazemos a todos vocês aqui um forte abraço de todos os trabalhadores. Agradeço estar aqui no Caminhando para Jesus, tenho ele no meu coração, a instituição, e fico feliz pelos trabalhos realizados na casa. E hoje nós vamos comentar com vocês, vamos refletir com relação ao médico Jesus. É este livro aqui, certo? Que ele vem a nos ajudar diante das dificuldades que passamos. E a doutrina espírita, ela nos dá esse suporte de, com a mensagem do Cristo cada vez mais presente em nossas vidas, termos dias de luz, dias de paz, dias de segurança, mesmo diante de todas as dificuldades. Como o seu Luiz bem falou, todo esse problema que estamos passando, do sofrimento das pessoas com relação a esse período chuvoso, mas vamos confiar em Deus, que Ele cuida de nós, vamos fazer cada um de nós a nossa parte e seguirmos adiante. E eu fiquei imaginando numa fala, de uma palestra, de um assunto que pudesse tocar o nosso coração e que pudesse ser aquele, vamos dizer assim, aquele recadinho especial para cada um de nós, e que tenhamos a força e a coragem de enfrentar os nossos problemas. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, certo? O nosso material para a gente começar a trabalhar para Jesus. Então, esse livro, O Médico Jesus, ele é um livro bastante simples, o autor dele é José Carlos de Luca, e ele vem com a sua linguagem alcançar o coração e alcançar, vou dizer mais ainda, a nossa rotina. Eu gosto muito desse livro porque ele relata as observações de Jesus, tanto proposta por Marcos, Mateus, Lucas e João, e logo embaixo ele vem com a nossa rotina, o nosso cotidiano, para que Jesus não fique assim, no quadro de nossas paredes ou então distante, não. Essa rotina, porque ter a presença de Jesus, desculpe, ela tem que ser na instituição que fazemos parte, na nossa família, no nosso lado profissional, seja numa atividade, seja em qualquer outra, então ela tem que estar sempre presente.
Então, o que é que esse livro tem a oferecer? O que foi que eu tentei buscar nele? Tudo que vamos falar agora é justamente desse livro, O Médico Jesus. Então, esse livro ele lançou nas palavras iniciais, que foi em outubro de 2008. Ele, De Luca, nos conta que ele teve um sonho com o espírito Bezerra de Menezes. E nesse sonho, Bezerra de Menezes pediu a ele, deu uma sugestão para que ele trabalhasse no livro na busca da cura espiritual. Observe, O Médico Jesus. Esse livro ele vai tratar da nossa cura espiritual, certo? Então, ele pensou logo assim. Ele fala bem simples e nos explica. Não sou médico, mas serei o primeiro leitor. Né? Então, lembrando a todos aqueles que disponibilizam a esse trabalho de palestras públicas, que quando estudamos, quando buscamos as literaturas, quando preparamos as apresentações, o ouvido mais perto é justamente o nosso, que está aqui. Então, essa palestra é principalmente para mim. As reflexões que vamos fazer aqui está mais perto do meu ouvido, né? E esse livro ele tem 48 capítulos. E como eu já falei, ele lança Jesus, certo? Ou algumas mensagens de Bezerra de Menezes ou Emmanuel e de outras literaturas também, e logo em seguida ele entra na nossa rotina. Como é que nós estamos vivendo esse comportamento? O que é que nós estamos fazendo e nos comportando com relação à mensagem do Cristo? Como estamos? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode viver? E ele vem, e também nessas palavras iniciais, De Luca nos diz algo que eu achei muito importante e eu trouxe aqui para vocês. As ideias apresentadas neste livro não se destinam a substituir o tratamento de um profissional na área médica ou psicológica. Estou convicto que médicos e psicólogos são valiosos instrumentos de que Jesus se vale para realizar muitas curas em nossas vidas. Então, toda a questão que vivemos na necessidade da saúde física, nós temos o acompanhamento médico e o livro, ele não vem tirar isso de forma alguma. Não podemos fazer isso. O livro vem a restabelecer e nos dá essa busca daqui, que é justamente a nossa cura espiritual. Mas por quê? O que leva uma pessoa a escrever sobre uma cura espiritual? Se quando eu adoeço, o que eu vou sentir é a reação aqui no meu corpo. O que é? Por quê? Então, ele começa assim. Escolhemos um link logo com o Livro dos Espíritos, para raciocinarmos juntos, né? E que para ficar mais fixados em nossa mente o objetivo do livro. Então, ele diz assim, no Livro dos Espíritos, primeiro, na questão 134, que é a alma? Aí vem a resposta, um espírito encarnado. Então, a alma é um espírito encarnado, né? Aí há, que era a alma antes de se unir ao corpo? A resposta, espírito. Então, nós hoje estamos aqui na condição de espírito encarnado. Nós somos corpo e espírito. E temos aquela ligação que é justamente o perispírito. Então, estamos hoje, aqui e agora, como um espírito encarnado. E precisamos de cuidarmos tanto do nosso corpo, como também do nosso espírito. Precisamos buscar, e temos na literatura espírita, livros que muito nos ajudam a cuidarmos tanto do corpo, como também cuidarmos do nosso espírito. E ele vem também, no Livro dos Espíritos, nessa questão desse cuidado, dessa busca nossa para a nossa evolução, para que hoje possamos ser melhores do que ontem, né? O que seguirmos? Como? Que forma a gente pode vincular um livro desse a uma cura espiritual? Aí ele vem e diz assim, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A menor resposta, Jesus.
Então, o que este livro vem trazer, intitulado Do Médico Jesus, é exatamente a mensagem do Cristo em nossa rotina, para que essas mensagens alterem os nossos pensamentos e possamos tirar de nós as coisas negativas e ruins e colocarmos coisas positivas de amor, de carinho e de progresso. Essa energia aqui vital que Deus nos dá, que nos faz acordar, nos faz ir na dinâmica, nos faz estudar, nos faz ir para o nosso lado profissional, trabalhar nas instituições. Esse dinamismo que nós temos é um presente de Deus. E essa energia, ela tem que ser gasta com coisas boas. Se perdemos tempo com coisas ruins, então a mente vai sofrendo, ela reflete no nosso coração e quer sair de alguma forma a tristeza e a angústia. Então, atingimos o nosso corpo. Mas vamos ver o que é que o livro nos diz diante dessa condição de um espírito encarnado. Um espírito que tem um corpo e que, nesse momento, como bem diz Francisco de Assis, precisamos cuidar do nosso jumentinho. Ele diz assim, acho lindo, que nos oportuniza estarmos aqui hoje reencarnados. Observe, meus amores. Ele começa a dizer assim, mudança de rumo. Aí o livro vem e nos fala, desacelere o carro de sua vida, faça uma parada e observe as curvas das dificuldades. Todos os problemas acontecem em todos os momentos. Inclusive, precisamos desse dinamismo da vida para crescermos. Só que, se formos sem raciocínio, sem pausas e com angústia, né? Dizendo, indo de contrário, quando Jesus diz para cuidarmos do seu dia, cada dia o seu mal, para a gente não se angustiar e não ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, depois, daqui a um mês, gerando em nós ansiedade, a gente tem que, em alguns momentos, desacelerar. Observe, não é a nossa inércia, não é o nosso parar, é a desacelerar um pouco. Por quê? Veja, observe essas duas estradas. Essa primeira aqui, ela segue reta. Então, podemos observar, se tivermos uma velocidade aqui constante e não muito acelerada, iremos seguir o caminho. Mas essa outra aqui da direita, ela tem uma dificuldade, um declive muito grande aqui, depois ela tem uma curva, uma curva pequena, uma reta, depois ela vem com outra curva, sem nem imaginarmos outra curva, então são as dificuldades, não sabemos de nada. Saímos de um período de pandemia, saímos entre aspas, né, que não temos o final ainda, e não sabíamos as dificuldades que iríamos viver. E essa dinâmica da vida nos faz seguir a cada dia na fé no Cristo, porque as dificuldades chegam. Então, em alguns momentos, precisamos desacelerar. Por quê? Exatamente aqui é onde encontram nossos erros, porque nos enganamos e pensamos que aqui seria somente uma parte retilínea, mas não, imediatamente veio uma curva, imediatamente veio outra. Então, aqui nós cometemos os nossos erros. E esses erros, eles atingem o nosso corpo, porque nos torturam e nos angustiam. E essa angústia, ela tem que sair de nós. E quando ela fica muito forte, ela sai através de doenças. Então, diz assim, precisamos refletir sobre nossos atos e caminhos que geraram as doenças de nosso corpo. Precisamos aceitar, eu fiz algo errado, que eu estou doente agora. Precisamos ter isso em nossa mente. Aí ele vem e diz mais forte ainda, o processo de cura é a consciência e a mudança. Então, se alguém que está escutando estiver com algum problema de saúde, alguma dificuldade, observa, começa a observar e mudar o rumo das coisas de sua vida. Vamos começar a refletir para que a gente possa saber onde a gente está errando. Onde os nossos erros, os nossos equívocos, eles estão causando as doenças que estamos passando, né? Considerando que elas podem
podem ser de outras vidas que vêm gravadas no perispírito, mas dessa. Então, como dessa a gente se lembra, aqui e agora, a gente não tem aquele véu do esquecimento, né? Então, a gente vai ter essa sabedoria, dizer, eita, eu estou com esse problema de saúde porque há tantos meses eu venho fazendo isso, isso, isso e isso. E o processo só se dá se você tiver a consciência de que errou para que você busque a mudança. O livro nos explica. Aí ele vem e diz assim, Jesus curava e dizia, não peques mais. Ou seja, não voltes a errar. Todas as vezes quando ele fazia as curas, que ajudava as pessoas, que as pessoas sentiam aquele alívio, disse, pronto, estou livre, não vou mais ter essa doença em meu corpo, não vou mais me angustiar. Jesus lembrava, não peques mais, não torne a repetir o erro, porque se retornar a repetir o erro, novamente os problemas chegarão. Então, fica essa reflexão logo no início do livro, né, do Médico Jesus, onde ele diz, mudança de rumo. Precisamos e nós sabemos que somos corpo e espírito, que estamos reencarnados agora, que temos as nossas dificuldades, sabemos da lei de causa e efeito, que recebemos o que doamos, então isso tem que ficar claro em nós, para que a gente possa ter a sabedoria e dizer assim, Lady Jane, tem alguma coisa errada, melhora, que a doença chegou. Aí ele vai e segue e diz, quando a doença chegar, pronto, pense na doença como uma professora. De quê? De seu aprimoramento espiritual. E não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. O que é que acontece quando temos a notícia que estamos com uma doença diagnosticada no exame? Dá logo aquele caos, aquele desespero da gente, o que fazer, né? E pensa logo nos filhos, pensa no esposo, pensa nos amigos, meu Deus, eu vou deixar tudo isso, já dá um desespero em nós. Veja só. Junto desse desespero vem a revolta, muitas vezes. Por que fulano não está com a doença? Por que eu estou? O que é que aconteceu? O que é que eu posso fazer? Então, ele diz o seguinte, que analise um processo de doença do seu corpo, seja no corpo físico aqui, ou seja, algo mental, como uma depressão, um pânico, uma angústia, como uma professora. Calma, vamos raciocinar, ver o que acontece. Aí ele diz, Jesus é o bom pastor. Olha, está em João, capítulo 10, versículo 11 a 15. Observe essa imagem. Veja o carinho que Jesus está cuidando. Ele foi buscar essa ovelha. Ela estava perdida. Ela estava fora do contexto de seus exemplos. Ele é o bom pastor. Porque um bom pastor, ele cuida de suas ovelhas. Então, não estamos esquecidos por Jesus porque estamos com problema de saúde. Não. E observe agora que é esse período difícil que a gente está passando. Saímos de uma pandemia, estamos agora entrando nesse processo aí, dessas angústias que causaram as mortes das pessoas nessa chuva, e as pessoas ficam desequilibradas, que é natural que fiquem, e que a gente fica angustiado, se a gente ficar em toda vez no noticiário, escutando as notícias dele, as angústias, tristezas, a gente vai ficar mais nervoso ainda. Então, vamos ajudar, mas vamos também ajudar, primeiramente, a nós. Eu confio em ti, Jesus. Esse período que eu estou passando dessa doença vai passar. Eu tenho certeza. Aí ele diz assim, a tempestade de agora é para lavar o nosso coração. Lavar, observe, da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza, do medo. Ele dá 5 exemplos. Se eu fosse falar mais exemplos aqui, ficaríamos quase 1 hora só comentando das coisas negativas que nós vivemos. Não é verdade? Então, essa tempestade de agora vai passar, porque temos Jesus. Ele está na nossa rotina, meus amores. Ele está conosco. Ele tem esse cuidado. Olha a mãozinha dele segurando a ovelha. E ela está lá desesperada, no alto, perdida. Então, ele é um bom pastor. Isso tem que ficar em nós. Eu tenho essa convicção. E com isso, a gente vai melhorando. Vai sim. Nessa convicção que essa tempestade vai lavar.
vai tirar tudo isso de nós. Essas angústias, essa tristeza. Porque uma coisa é encarar um problema numa visão negativa. Outra coisa, muito diferente, é encarar com a visão positiva, com a perspectiva. Como diz Emmanuel, tudo passa. Tudo passa. Então, mas, Leidiane, você está falando, e eu que estou com problema de saúde aqui, eu estou angustiado. Sim, mas precisamos tirar de nós essa angústia para termos forças diante das nossas medicações, diante dos médicos, diante dos exames, sabe? Diante das dificuldades, se for algo de deslocamento, de locomoção nossa, alguma doença desse tipo. Então, precisamos dessa força. Então, quando vencemos, aceitamos, como ele disse no slide anterior, e tentamos seguir adiante, vai se organizando. A Olivia é mais forte que ele vem e diz assim, ó, espelho, espelho meu, para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. O que vai dar a cura do nosso corpo não são só os remédios, não são só os exames que dão os resultados. E eu digo assim, mais ainda com relação ao remédio, que a gente tem que tomar cuidado e obedecer os horários e também não se pega um remédio e puf, só toma com água. Não. Jesus, que esse remédio possa fazer um efeito em meu corpo e que eu tenha a minha saúde restituída. Aí você já mentalizou. O seu corpinho já vai dizer assim, olha, ela está querendo que eu fique bom mesmo. As suas células. E você vai melhorando. Então, ela vai absorver mais ainda. Por quê? Ele diz assim, olhar no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Amores do meu coração, achei isso tão forte. Olha, não vivemos com o que queremos, vivemos com o que precisamos. Mas convictos que o que precisamos é o que Deus está nos dando, é o melhor para nós. E quem tiver nesse período de dificuldade, de doença do corpo físico, levanta a cabeça. Restitui. Quem tiver alguém parecido que está assim nesse sofrimento, ajuda. Olha, vi uma palestra de uma pessoa que falou de um livro, Médico Jesus, e ele tem muitas mensagens boas, ele ajuda, ele dá a saúde, ele ajuda na recomposição. Então, ele vem com palavras simples que podemos entender e podemos praticar. E essa culpa, sem nenhuma culpa em nossa consciência, eu errei por causa disso, disso e disso, então eu vou melhorar. E quando você olha que diz espelho, espelho meu, observe essa mocinha, linda, com saúde, sorrindo, ela está assim agora, mas ela poderá também ficar assim. Veja como é diferente. O rostinho dela aqui, a angústia, a tristeza que ela está passando. E que muitas vezes, quando a gente está assim, a gente diz, nunca pensei na minha vida em passar por uma situação dessa. Não é verdade. Mas o que é que a gente tem que fazer? Olhar no nosso espelho de frente, no meu eu, sem culpa, sem angústia, sem dizer assim, eu estou passando por isso, porque eu errei e eu vou consertar. E ele vem mais forte e nos diz, a doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Precisamos cuidar de algo que deixamos de lado. Precisamos recompor esse caminho, traçar novas metas que estavam esquecidas. E agora, Lidiane, como é que a gente vai fazer? E eu errei, então eu tenho que pagar de todo jeito. Não, a história não é pagar. A história é assim, restituir a paz, restituir a saúde. E quando a gente tem essa convicção que somos seres espirituais, criados por Deus, que nós temos um Deus que nos ama, que Ele nos deu essa energia para sorrir, para sermos felizes, para amar, para ver o sol, para também apreciar uma chuva, para buscarmos dias de paz e ajudarmos um ao outro.
e termos aquele amor universal, muito bem falado no Evangelho, quando Maria está lá e diz, meu filho, meu amado filho. Ela diz, mãe, aí ele vem e diz, eis aí a família, eis aí o amor universal, porque o que importa não é que eu esteja bem, o que importa é que todos estejam bem. Então, isso tem que ficar conosco. Então, quando tivermos quais dificuldades, vamos enfrentar, vamos olhar esse espelho nosso, para saber o que é que tem aqui em mim que eu preciso mudar. O que é que eu posso fazer? Por que essa doença chegou? E por que eu botei aqui no coração? Porque ela é uma professora, a doença. E esse coração daqui está em nós, nos modificando. E quando temos a consciência, e quando temos a nossa fé raciocinada, a gente vai melhorando. Mas Lady Jane dói, porque o meu corpo dói. Sim, levanta a cabeça. Vamos em frente. Vamos buscar essa ajuda com Jesus. Vamos vencer as dificuldades. Vamos na busca dos médicos. Vamos na busca dos remédios. Vamos na busca de dias de alegria, de luz e de paz. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente está buscando esse espelho, espelho meu. O que mais que ele traz para a gente? Veja só. Aí ele dá o segredo da saúde. Romper com comportamentos danosos adquiridos, pois os mentores ajudam, mas precisamos fazer a nossa parte. Os mentores nos intuem, eles programam, eles ajudam nos tratamentos, mas a parte da gente, a gente tem que fazer. E não adianta, por mais que a gente queira que a pessoa se modifique, cada um conquista o que luta para ter. E eu digo especial assim, as mães, quando vemos um filho sofrendo com algum problema de saúde, que a gente quer dizer assim, Jesus, me ajude, mentores do caminhando para Jesus, que ele possa ter saúde, que ele se recomponha, mas a parte para ele melhorar tem que ser ele que faz. A mesma coisa são os mentores que ficam só de olho em nós, observando o que é que a Legiane está fazendo, o que é que ela está errando, o que é que ela está buscando, o que é que ela precisa melhorar. E eles vão nos ajudando, nos mostrando. Mas a nossa parte, a gente tem que fazer. Não adianta. A nossa parte, a gente tem que fazer. Aí o livro de Luca vem e diz assim, o que fazer? O corpo, exercícios, alimentação, vícios, exames, cuidar de tudo isso. E os sentimentos, evitar sentimentos de mágoa, de culpa, de ódio, orgulho, irritações. Sabe por quê? Porque esses negativos, eles são absorvidos pela mente e pelo corpo. E quando a gente não cuida, a doença realmente chega. No corpo, sempre temos alguma desculpa. Tem gente que só vai no médico no último caso. Eu senti uma dorzinha, eu vou logo no médico. Não vou no médico, porque eu preciso me cuidar. Por quê? Deus oportunizou as pessoas que estudaram sobre o corpo humano para que eles possam nos ajudar. Eles nos ajudam com as doenças que necessário se fazem as medicações. Então, não deixa para depois, se cuida logo, organiza. Dá aquela paradinha lá do início, agenda. Agenda. Essa semana eu vou para esse tipo de médico, depois eu vou para esse. E assim você vai buscando essa, como eu digo assim, essa melhoria, essa saúde, porque precisamos disso. Esse é o segredo, é o cuidado e a prevenção. E o livro vem e diz assim, Jesus diz, não resistirmos ao mal, isto é, não usarmos as mesmas armas do mal. Está lá em Mateus. Então, se a doença nos dá revolta, a gente expressar essa revolta, essa mágoa, essa angústia, aumenta mais o problema. A gente vai ficar mais doente ainda. Porque além das dores do corpo físico, a gente não vai ter a condição psicológica de dizer assim, admitir, estou passando por isso porque eu estou precisando e eu vou passar. Não, a gente não vai conseguir. Então, quando Jesus diz assim, não
resistirmos ao mal é não usarmos as mesmas armas que o mal utiliza. É termos, olha, que expressão forte, angustiante, de agressividade. E ele tem um rosto assim, com a boca. E muitas vezes, muitas pessoas são assim, porque nada agrada, está tudo ruim. Olha esse agora. Veja que postura diferente. Tão bonitinho que ele tem o olhinho fechadinho. Ele está tão feliz, está rindo tanto que o olho dele está fechadinho. Então, a gente, quando encontrarmos uma pessoa dessa forma ao nosso lado, vamos reagir. Não vamos resistir ao mal, ou seja, não vamos tratar da mesma forma, da mesma gritaria, do mesmo desequilíbrio. Ele tem até uns olhos bonitos, os olhos dele são azuis, ó. Mas a expressão, o contorno facial dele nos afasta. E essa energia, amores do meu coração, que nós temos, e foi dada por Deus, ela precisa ser utilizada. Porque quando a usamos para coisas diversas, negativas, quando mágoas, angústias, ódios, irritações, gastamos essa energia. Então, deixamos de viver momentos de paz, de amor, de carinho. E quando precisamos para vencer as dificuldades, a gente não vai conseguir. Então, não tratar o mal do mesmo mal que do mesma forma que o mal me trata. Quando o mal vier de frente, você vai de lado e dá um sorriso e tenta modificar. Não é fácil, porque muitas vezes como é que eu digo assim, esse desequilíbrio ele nos domina. Eita, Lidiane, tá? Teve uma raiva tão grande que adoeceu. Teve uma raiva tão grande que está com o estômago que não aguenta. Tem que tomar remédio para poder fazer a digestão da raiva que causou isso na pessoa. E quem foi o prejudicado? Foi ele, o dos olhos azuis, ou fui eu? Fui eu. Eu que criei isso. Eu que deixei isso acontecer. Então, o segredo é você buscar o positivo, o bom, o belo. Porque quando você sintoniza, os mentores conseguem trabalhar conosco. Olha, sem reclamação. Esse daqui é o mais forte que eu achei. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Porque eu estou doente, porque eu peguei essa doença, porque eu não estou bem, porque eu não vou melhorar. Então, se você, em vez de reclamar, agradecer, você tiver com problema no braço, observe que o restante do seu corpo está perfeito. Agradeça o restante. Agradeça, porque com o restante do corpo perfeito, você vai conseguir cuidar desse braço. Não é verdade? Mas, se você não aceitar, você não muda. Aí ele diz, olha o que ele diz da reclamação. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Então, ela é uma bomba negativa que só faz crescer aquilo ruim em nós. Tem gente que é assim. Não é? Acho que vocês conhecem uma pessoa assim. Choveu. Ixi, chuva, molha tudo, aquela agonia, aquele transtorno, agonia. Passou sol, pronto. Sol é um calor, é um mal-estar que dá. Então, não tá bom. Então, anoiteceu, não gosto da noite. Aí amanheceu, pronto, vai começar tudo de novo. Tem gente que é assim, aquela coisa paradona assim, igual o olhar desse homem, reclamando de tudo, mas tem alimentação, tem parte do corpo sadio, tem onde tomar medicação, tem um médico para ir. Veja só. Mas sempre reclamando, sempre no negativo. Aí Jesus diz assim, olha, está em João, capítulo 5. Em Betesda, na época do Cristo, tinha um lago, um poço, feito uma piscina, assim, que tinha umas águas, essas águas eles curavam as pessoas doentes, né?
E uma das mensagens de Jesus com relação a isso, ele vem andando, foi conhecer essa área, e quando Jesus chega, ele encontra um paralítico deitado que não conseguia andar direito. E esse paralítico estava muito angustiado. E Jesus pergunta a ele se ele quer ser curado. Olhou para o paralítico e disse: Você quer ser curado? Foi o que o paralítico fez. O paralítico reclama de tudo. Ele disse assim: Olha, ninguém me levanta, eu não consigo chegar perto, quando chego as pessoas me empurram, ninguém se disponibiliza a me ajudar, está tudo ruim. Ele reclamou, reclamou, reclamou. Jesus não entrou na sintonia dele. Jesus sabe, fez o quê? Olhou para ele e disse assim: Levanta-te, toma tua cama e anda. Quando Jesus disse isso, o paralítico olhou para o seu corpo, sentiu as forças nas suas pernas, está bem detalhado em João, e levantou e disse: Eu vou. E o paralítico ficou bom. Jesus cortou a sintonia dele da reclamação. Aí é quando Jesus diz: Levanta-te, toma tua cama e anda. Levanta-te, tenha bom ânimo. Toma tua cama, as tuas dificuldades na doença. Vá ao médico, vá mudar os pensamentos, vá organizar o que precisa ser organizado e anda, vai adiante. Porque se paramos de reclamar igual essa imagem, mudamos o clima e facilitamos até a vida das pessoas que estão se dedicando a nos ajudar. Porque nada pior do que você estar querendo ajudar alguém e a pessoa reclamando de tudo, achando tudo ruim, achando tudo nada agrada. Numa chatice que você diz: Ave Maria, estou aqui porque a pessoa ajuda mesmo e ama. Então, vamos facilitar com isso, pelo menos na vida das pessoas que estão ali conosco, a querer a nossa saúde. Aí ele vem e diz: a farmácia de Deus. Esse é interessante. Muitas doenças podem ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Amores, a farmácia de Deus é o contato que a gente tem com ele. O que é que a gente encontra? A oração é um banho de luz, uma ducha espiritual que nos lava dos detritos das tensões diárias. Quando oramos, Jesus, eu estou aqui. Passou o dia, que bom. Jesus, me dá força nessa doença para que eu tenha coragem de vencê-la. Para que eu tenha força, Jesus. Olha, a sintonia. Quando se ora, olha que caixinha linda. Os remédios da coragem e da esperança que estão aqui, coragem e esperança, nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. E observe que a gente não vai pedir: Jesus, tira essa doença de mim. Sai daqui reclamando. Não, Jesus, me dê coragem para que eu possa vencer essa doença, para que eu seja forte, para que eu reaja. E eu diga assim: preciso melhorar. Preciso. Vamos tirar o rostinho de coitado que está ali se acabando. Vamos levantar a cabeça. Olhar firme, postura. Coragem e esperança. Porque é importante sabermos: Deus é maravilhoso, gente. Ele nos ama muito. Ele quer o nosso bem, quer a nossa evolução intelectual, moral. Ele quer que a gente siga cada vez mais, alcançando as escalas dos espíritos de luz. E precisamos fazer a nossa parte. Então, no sufoco, a oração é um banho de luz em cada um de nós. O que é que o livro mais nos diz? 3 remédios. Até quando você quer continuar sofrendo? Está aqui no livro, ele perguntou mesmo assim, nesse livrinho. Até quando você quer continuar sofrendo? Quando ele fez essa pergunta para mim, eu digo: não acredito não. Até quando? Aí ele nos dá 3 remédios. Primeiro, o perdão. Você retira mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à saúde. Olha o rostinho dessa pessoa aqui, desse espírito tão angustiadozinho, sofrendo. Ele não consegue perdoar. Que não perdoa, fica com a culpa muito forte. Aí você pergunta: até quando você quer continuar sofrendo? Primeiro remédio: perdoar, para que o perdão chegue diante das suas dificuldades.
Jesus curava e dizia, perdoados estão os teus pecados. Está lá em Marcos. Quando Jesus dizia isso, perdoados estão os teus pecados, a gente vai se melhorando. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus que nos perdoou. Assim a gente pode perdoar as pessoas. 2, a fé. Fé, você junta forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças. Precisamos de fé, da certeza que estamos com Deus, da certeza que temos o médico Jesus conosco. Aí eu tenho esse exemplo. A mulher hemorrágica. Está em Marcos, capítulo 5. A mulher hemorrágica, há 12 anos que ela sofria com hemorragia. E ela era desprezada, humilhada, não tinha família e era separada da população. Então ela soube que Jesus ia chegar lá. E naquela multidão, mesmo com sua hemorragia, ela seguiu e correu para alcançar Jesus. Ela tinha a fé, a certeza que ia ficar boa quando chegasse perto de Jesus. Então, na multidão, com toda a fé, ela toca. E Jesus tinha Pedro ao lado e ele pergunta, Pedro, alguém me tocou? Aí Pedro diz, mas Senhor, são tantas as pessoas que todos te tocam. Não. Ela pegou de novo na roupa de Jesus, na túnica dele. Pedro, alguém me tocou. Mas Senhor, são muitas pessoas. Aí quando ele para, olha na multidão e diz, quem me tocou? Quando a multidão para, a mulher hemorrágica vem e diz, Senhor, eu quero a minha saúde. Eu tenho fé que eu vou ficar boa. E essa fé transformou. E Marcos nos explica, sim, ela ficou boa. Porque a fé dentro dela, essa convicção, transformou os seus dias. Precisamos dessa fé em nossa rotina. Amor, o terceiro remédio. A doença não resiste ao amor. E como está lá bem escrito, fora do amor não há salvação. Lá em Mateus. Observe que o livro pega pedaços, partes dos evangelhos e lança para a gente. E a gente sabe que se vivermos dessa forma, é muito diferente de vivermos dessa forma. Uma pessoa que está com a saúde física, o corpo doente, se encarar dessa forma daqui, é muito diferente dessa. Até quando você quer continuar sofrendo? Ninguém responde. Vamos refletir, cada um de nós. E o livro vem. Paciência é o remédio. Olha, ele tem 48 capítulos. Eu escolhi alguns para tentar expor aqui para vocês. Sem o exercício diário da paciência, com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. Raramente encontraremos a cura. Precisamos de paciência conosco para ajudarmos. Precisamos orar pelos médicos que estão passando as nossas medicações. Ninguém fica na sala de espera esperando o médico parado ou então no WhatsApp o tempo todo conversando com as pessoas. Não. Jesus, ajuda esse médico para que ele possa detectar o meu problema do corpo físico. Que ele tenha paciência comigo, que ele me escute. Jesus, ajuda a sua visão para que ele possa ver no exame o que eu tenho realmente. E que eu possa, Jesus, receber dele a orientação da medicação certa. Me ajuda, Senhor, a fazer essa dieta. Paciência, gente, conosco. Na hora da cirurgia, Jesus, eu estou aqui, viu? Esqueça não, eu estou aqui. Então, precisamos dessa paciência como remédio. Período da enfermidade, a Ideluca nos diz, é um tratamento de beleza do espírito. Sabe por que é um tratamento de beleza do espírito? Aí ele vem e nos diz, você já reparou como ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Veja como podemos até em algum momento dizer assim, por favor, pega uma aguinha para mim. Não é verdade? E quando a pessoa traz a água, você diz, muito obrigada. Porque a gente transformou, é uma
professora que está nos ajudando a sermos humildes e dóceis. Aí ele vem e diz assim, nos mostra essa imagem, olha o rapaz, aquele mesmo rapaz dos olhos azuis. Olha aqui, que diferença. Veja, quando assim nos encontramos, nos tornamos mais acessíveis ao amor, ao carinho, ao agradecimento. E aqui, não. Estamos firmes e fortes. Ele tem até um dedinho assim. Então, a paciência, ela nos ajuda. E esse período de enfermidade, como De Luca diz no livro, é um tratamento de beleza do espírito, porque estamos melhorando a nossa essência divina. Estamos querendo e exercitando a melhoria da nossa evolução como espíritos criados por Deus. Dieta mental. Aí ele vem. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Mesmo teor. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Então, você não é apenas o que come, é também o que pensa. Observe. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Se pensamos bem, temos o bem conosco. Se pensamos mal, refletirá também o mal em nosso corpo. Ele diz, o pensamento bom dá uma sensação boa. Quando pensamos assim, numa pessoa que amamos, ficamos um monte de tempo longe das pessoas na pandemia. E quando a gente pode encontrar a pessoa, a gente até assim dá um abraço e diz, poxa, que coisa boa te ver, aquilo faz bem para o nosso corpo, ó. Uma sensação maravilhosa. Então, a gente precisa ter essa dieta mental, de selecionar o que vamos fazer. Aí ele diz, jogue fora o pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis. Um aperto no peito, meu Deus, o que é que eu tenho com essa angústia? Uma dor na garganta, uma tensão muscular, uma dor de cabeça. Tem coisa que a gente pensa que... Eu não quero nem pensar nesse problema, já me dá dor de cabeça. A pessoa diz assim, eu não quero nem pensar nisso, quero pensar em outras coisas. Então, precisamos organizar os nossos pensamentos para que isso reflita também na nossa saúde do corpo. Cuidado, porque não podemos deixar que a angústia e a tristeza domine cada um de nós. E nessa dieta mental, Jesus diz, se os teus olhos forem bons, olha, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Está lá em Mateus. Então, um olhar bom, capaz de trazer luz ao corpo. Que olhar? Positividade, fé, alegria, coragem e confiança. Então, precisamos, de fato, organizar o nosso olhar e colocarmos uma lente mais positiva. Observarmos que, muitas vezes, se ele colocar esse óculos dele azul escuro, ele vai ficar embaçado. Não vai enxergar direito. Se ele tirar um pouquinho como ele está tirando, ele vai ter um olhar mais de positividade, de fé, de alegria, de coragem, confiança. E assim ele terá, assim, nós teremos a força nessa dieta mental. Porque quando buscamos positivo, enfrentamos os médicos, os exames, as medicações, organizamos o horário. Podemos até dar um testemunho de fé diante de uma pessoa que está do nosso lado sofrendo, angustiada. Não é verdade? Então, precisamos selecionar para que tenhamos força e luz para vencermos essas dificuldades. Ele vem finalmente e nos diz palavras que curam. Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Olha, passa pela boca e se completa no coração. Jesus diz, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Então, se sai de nós palavras positivas, palavras sinceras de amor, de carinho, de cuidado, aí a gente vai melhorando. Mas olha aqui, vou morrer disso. Sofro de um terrível mal. Meu organismo é fraco.
Minha saúde não vai bem. Estou muito doente. Se melhorar, estraga. Estou piorando a cada dia. Está lá no livro isso aí, viu? Tudo aqui são frases do livro que eu tirei. Se você viver assim, pode, não precisa nem diagnóstico do médico. 2, 3 meses você desencarna, volta de novo. E daqui que a gente vai para aquela fila no mundo espiritual para poder retornarmos. E na busca da nossa evolução, tome tempo. Sofro de um terrível mal. Meu organismo é fraco. Observe agora esse verme. Sinto-me cada dia, cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou forte para superar a doença. A força divina me cura dos males. Meu organismo é muito forte. Amores, eu sou luz, força e poder. Eu vou superar. Veja que diferença é essa conotação daqui e essas outras daqui, essas frases. Então, quando abrimos a nossa mente e buscamos essas palavras que curam, são essas que nos transformam, que nos dão força, luz e sabedoria, e que nos fazem cada vez mais melhorarmos os nossos caminhos. Aí a cura chega. Aí eu estou refletindo. Está tudo aqui no livro. Aí eu estou refletindo e vendo o que é que eu preciso fazer. Certo? Aí vem. E como mensagem final? Lady Jane, o que é que ficou em você depois desse tempo todo que você estudou, leu, marquei, que eu saí riscando tudinho? O que foi que você escutou, que tem ainda um livro áudio? O que é que fica em você? Aí diz assim, não basta pedir a Jesus a cura do nosso corpo. Precisamos reagir e buscar a nossa cura espiritual. Quando estamos doentes, que pedimos a força a Jesus, aí Jesus faz o prontuário e dá a nossa receita. Entenderam? Não basta só dizer assim, Jesus, eu quero ficar bom. Jesus, eu vou melhorar. Jesus, e agora? Não. Precisamos reagir e buscar a nossa cura espiritual. Quando passamos por um período de doença física, com a mensagem de Jesus, buscando a nossa cura espiritual, a gente diminui esse tempinho e recupera. Faz como, Lidiane? Primeiro, sair dessa condição. Entrar nessa condição, ele está até piscando o olho. Tira isso. Tira essa angústia, tira essa tristeza. Tira. E vamos sorrir para a vida. Vou ficar bom. Vamos usar aquelas palavras, aquelas frases do slide passado de verde. Sim, mas eu vou fazer aqui, ó. Cuidar do corpo. Medicação. Organizar. E lá no início do livro ele diz que esse livro, ele não está tirando de nós os cuidados diante dos médicos e psicólogos e psiquiatras. Cuidar de nosso corpo, que ele precisa de medicação. Vamos organizar, vamos buscar o dia, vamos buscar a hora, vamos acertar. E quando tomar o remédio, Jesus, me ajude, que esse remédio possa fazer um bem. Tratamento espiritual. Evangelho no lar, passe, água fluidificada, mensagem diárias. Procurar um atendimento fraterno na instituição que faz parte. E esse atendimento vai ajudar. Vai lhe dar o caminho para você se sentir fortalecido e buscar esse cenário daqui. Lógico que isso aqui é emergencial. Não vamos ficar a vida inteira fazendo um tratamento espiritual sem fazermos a nossa parte. Porque não vamos encontrar na instituição espírita um milagre. Não, uma mágica. Entrei ruim, já estou bom. Não. Tem que ir. Evangelho no lar, passe, água fluidificada, mensagens diárias e também outros detalhes que a casa possa passar com relação à equipe espiritual presente. Essa é a busca da nossa cura. Estou melhorzinho? Eu vou estudar a doutrina espírita. Procura na casa o que é que precisa estudar. Qual é a oportunidade que tem. Quais são os estudos que tem para frequentar a instituição espírita. Não estamos mais para dar a hora de noite e sairmos direto para a televisão ficar assistindo novela. Não, a gente tem que buscar a palavra de Jesus. O tempo é agora, não vamos deixar para depois, não.
antes que a doença chegue, e vamos dizer assim, e passamos por momentos mais difíceis ainda. Vamos estudar a doutrina espírita. Quando você estudar, vamos agora praticar os exemplos de Jesus mais ainda. Familiares e profissionais, todos os lugares e todos os tempos. Não podemos ter a mensagem de Jesus para encararmos a vida dessa forma só dentro do caminhando para Jesus. Não, meus amores. Tem que ser aqui e agora, com o próximo mais próximo, principalmente os nossos familiares. Aquele filho que nos perturba, o marido que nos dá angústia, o filho que, o parente que é doente toda hora, a pessoa angustiada, depressiva. Então, estamos aprendendo a cuidar dos outros e buscar o amor universal, a felicidade de todos. No trabalho, não escolhemos, não. As pessoas chegam para nos ajudar a crescer. Quem tiver os seus desconfortos no trabalho, busca na cura espiritual, sabe o quê? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás ao lado dele. O objetivo é realmente ser feliz. E, finalmente, quando eu estiver forte e robusto, eu vou dizer assim, atividade na instituição que nos acolhe. Eu quero ser um trabalhador da instituição. Eu quero melhorar. Eu quero ajudar. Eu quero sair daquela condição, assim, recebendo todos os passes, todas as ajudas, para ser assim, aquele que vai dar um passe e aquele que vai ajudar. Então, a mensagem final é justamente isso, para que possamos, nas nossas dificuldades, vencermos, nas nossas dificuldades, crescermos, porque a vida está aí para sermos felizes. E são 48 capítulos. Falei poucos, porque o tempo não dá. Então, as mensagens mais fortes eu tentei colocar aqui para hoje. Que possamos, meus amores, sermos felizes, sermos corajosos, que possamos assumir a condição de espírito reencarnado, que temos corpo e espírito e precisamos cuidar dos dois. Mas que o nosso objetivo é a cura espiritual. Porque se estamos na busca da cura espiritual, a nossa recomposição do corpo físico, ela virá com a graça de Deus. Agradeço, deixo um forte abraço a todos e que possamos sermos felizes, hoje e sempre. Muito obrigada. Assim seja. Obrigado, Dejane, pela bela mensagem. Nós, como todos somos enfermos, precisamos de um médico. Eu costumo dizer que o melhor local para o homem se redimir é um leito de hospital, onde ele ali está sujeito somente às máquinas, aos médicos e aos enfermeiros. Pode ser rico, pode ter tudo, mas ali ele está dependendo de todos, né? Então, agradecemos a sua sempre auspiciosa presença entre nós. Pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento, por favor. Vamos aproveitar ao máximo todos os tratamentos que foram feitos pelos mentores da casa. Agradecer a Jesus, o médico Jesus. Obrigada, grande amigo, pela oportunidade de seguirmos adiante em nossa reencarnação. Que possamos estudar, trabalhar, ajudar, perdoar, e que tenhamos coragem de seguirmos adiante as nossas dificuldades. Ajuda-nos a sermos aqueles filhos que tanto precisamos ser. Ajuda-nos, Jesus, a pertencermos ao teu exército, um exército de salvação e de luz. Que tenhamos sempre a vontade de te seguir, a coragem em nossos pensamentos, e que tu esteja conosco, juntamente com a equipe espiritual do Caminhando para Jesus, direcionando os nossos objetivos, iluminando os caminhos que deveríamos seguir. Fica conosco, Jesus, iluminando a todos nós, para que sejamos pontos de luz na terra. Contamos contigo, mas também conta conosco. Fica em nossa mente com os teus exemplos, para que possamos praticar com a ajuda dos mentores da casa.
Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece de encerramento, agradecemos a todos a presença e ao Pai misericordioso que nos deu essa bela oportunidade. Muita paz, bom fim de semana para todos. Boa noite. Obrigada.